Então vamos lá. Começando para valer de verdade aqui agora, boa noite a todas vocês. Sejam extremamente bem-vindas a essa nossa aula que é muito especial e eu quis dar o nome a ela de O Fim da Solteirice, né? Eu sei que vocês estão aqui porque vocês querem mais, vocês merecem mais e vocês estão prontas, né, para pôr um ponto final nesse status de solteira e começar um relacionamento duradouro, com propósito. E, como eu disse ali no início, tem gente que está solteira há 4 anos, 5 anos. A Patrícia comentou que está solteira há 15 anos. E eu quero que vocês saiam daqui com a mentalidade, a certeza de que vai ser diferente de agora em diante, tá bom? Então, prepare-se, porque a partir de agora a gente vai transformar e vai dar uma nova direção para isso. A gente vai desvendar o segredo que você ainda não sabe que você poderia fazer, que você já está fazendo talvez, e que atrai o tipo de homem certo para a relação que você sempre sonhou. Então, eu vou compartilhar com vocês uma tela aqui agora, que é da apresentação, para vocês acompanharem, não ficar só me olhando aqui, a gente fazer uma coisa mais interativa. E eu quero que vocês me digam se vocês estão vendo a minha tela aí agora. Se Sim, sim, me fala aqui no chat, por favor. Tá aparecendo a foto de um casal que tá escrito o fim da sim, solteirice. Todo mundo vendo? Deixa eu ver aqui no chat. Sim, sim, sim. Maravilha, então. Todo mundo vendo aqui no chat. Vamos começar. Eu quero que vocês sejam bem sinceras comigo, tá? Quem aqui já se sentiu, em algum momento da vida, cansada de atrair o mesmo tipo de homem? Aquele homem que eu. ilude, que mente, que esconde, ou então que desperta o seu interesse. Você fala: caramba, finalmente apareceu alguém legal e de repente esse cara some, hein? Isso aconteceu com vocês há muito tempo atrás, isso aconteceu com vocês recentemente, tá perto, tá distante da realidade de vocês. Ó, teve gente que falou que foi recente. Ai, caramba. A vida toda a Renata falou. Coitada, Renata. Vamos mudar isso daí, hein? Eu consigo imaginar vocês falando isso daqui, porque eu converso com vocês no direct, né? Eu percebo que isso daqui tem feito parte do histórico de vocês. É como se aquele sonho de construir uma relação sólida, duradoura, de construir a família que vocês sonham, ficasse cada vez mais distante. E isso daqui vai frustrando vocês. Só que essa frustração não é culpa de vocês. Ela é apenas um sinal de que você ainda não aprendeu a identificar os padrões e quebrar os padrões de escolha que você tem. Mas isso daí eu te garanto que se não acabar hoje, pelo menos você vai sair daqui mexida e pensando nas coisas que a gente vai conversar. Porque o meu propósito aqui é te dar um verdadeiro mapa do tesouro, sabe que eu posso chamar assim, para você transformar de uma vez por todas essa sua vida amorosa. E aí você vai falar assim: caramba, eu comecei a mudar depois que eu vi aquilo dali do Cássio. E finalmente você vai poder então construir um relacionamento que vai fazer você ainda mais feliz. Porque não adianta a gente entrar triste no relacionamento, passando por outra responsabilidade de fazer a gente feliz. Não faz sentido. Então, eu vou mostrar para vocês, na verdade, eu vou guiar vocês pelos 5 pilares que são fundamentais para você atrair e construir um relacionamento duradouro e com propósito. Então, quem for de anotar as coisas, já pega papel, caneta, anota, porque o conteúdo que eu vou entregar para vocês aqui, gente, de verdade, vai transformar a forma de vocês viverem os relacionamentos a partir de agora. Todo mundo me acompanhando, me ouvindo bem? Ótimo, beleza. Então vamos dar continuidade aqui agora. À medida que eu for vendo quem está com o microfone aberto e for falando, eu vou mutando aqui, mas, gente, não vê maldade nisso, por favor, tá? É de coração. Então vamos começar aqui, ó, com o nosso primeiro pilar. Esse pilar é desvendar padrões. Como assim, Cássio? Que tipo de padrão? É o tipo de padrão que é inconsciente e que prende você em ciclos de relacionamentos que são frustrantes. Como assim, Cássio? Como que eu vou saber se esse padrão ele é consciente ou inconsciente? Quando você faz as coisas sem perceber, você está agindo no modo automático. É o seu inconsciente que já te preparou para isso.
Quando você faz a coisa sabendo que vai dar errado, você age conscientemente, sabendo que a sua escolha vai chegar no mesmo local. Então, o primeiro passo para a gente colocar um fim na sua solteirice é identificar em qual estado de solteirice que você está. E eles são três. Quais são esses três? O primeiro é o anestesiado. Como que funciona esse estado? Quem está solteiro aqui há muito tempo é mais propenso a estar aqui. Porque a pessoa fala: Ah, eu estou solteira há X tempo, para mim tanto faz aparecer alguém ou não aparecer alguém, eu estou bem comigo mesma, e é isso. Eu posso passar o resto da vida sozinho ou pode aparecer alguém amanhã que para mim está tudo bem. Então é um estado de anestesia. A pessoa não tem aquela vontade, mas também não está, né, maluca da cabeça para conseguir isso. Então esse é o estado anestesiado. O segundo estágio, que é o mais comum de todos, é o engata, mas não vai. Que é quando você conhece uma pessoa, começou a sair com ela, bateu papo, de repente a pessoa sumiu. Aí você vai, conversa com outra pessoa, de repente as coisas estão começando a engatar e a pessoa some. Às vezes vocês até saem uma ou outra vez, mas a coisa não flui. Então, engata no começo, mas a coisa não acontece de fato. E o terceiro, que eu tenho certeza que todas vocês conhecem algum homem nesse estado, é o estado hipersexualizado. O que é isso? É Uhum, aquela pessoa solteira que está a fim de aproveitar os bons momentos do namoro, quer transar com uma pessoa hoje, transar com outra amanhã, de repente final de semana uhum, também, e está passando por isso. Por isso que se dá o nome de hipersexualizado. Diante desses três, eu quero que você anote em qual que você está ou então que você reflita sobre isso. Anestesiado, engata, mas não vai, e o hipersexualizado. Depois que você tem isso claro na sua mente, você vai conseguir saber qual que é o próximo passo que você vai dar. Exemplo. Muitas vezes você repete as histórias sem perceber, como eu disse ali, do estado inconsciente. Quando você fala assim, caraca, eu estou passando por isso de novo, o que era inconsciente chega na sua consciência e você então percebe que esse padrão ele foi desbloqueado, mas você ainda não conseguiu sair dele. Então, dessa forma, a gente já começa a ir percebendo esses padrões. Através da análise corporal e também da psicologia, eu consigo perceber como que o seu corpo, como que a sua mente guarda essas memórias e principalmente como que você reage e o que que eles te levam a atrair no mesmo tipo de homem ou então a reagir da mesma forma quando algum desses homens some, te engana, trai ou então seja lá o que for. Até aqui, tá dando para me acompanhar? Tô falando rápido, tá tudo certo? Eu vi algumas pessoas falando ali, ó, que está no estado anestesiado, outra que está no engata, mas não vai. A Aldeni disse que está dando para acompanhar tranquilamente. Então, bora lá. Quando você percebe esse tipo de homem que aparece na sua vida e você não consegue entender como que quebra esse ciclo, a gente então pode identificar gatilhos, senhas emocionais que são o primeiro passo para você quebrar esse padrão. Como que a gente faz isso? A gente para analisar coisas que você viveu na infância, que você viveu na adolescência e que você vive até hoje, tá? E isso que você passou lá na sua adolescência, na infância, eu dou o nome de raiz emocional, porque são essas raízes que definem as suas crenças hoje em dia sobre o amor e, consequentemente, tudo isso daqui vai moldar o perfil de homem que você atrai. Então aqui entra homem, gente, em qualquer ambiente. No ambiente de trabalho, no ambiente familiar, no ambiente amoroso, tudo. E agora, então, para a gente já começar o processo de desvendar esses padrões, eu quero que você anote aí. Eu vou fazer uma pergunta, vou trazer para você três possibilidades. Eu quero que você anote nessa folha, nesse caderno, a primeira coisa que vier na sua cabeça, tá? Eu quero que você anote, então, quais são as suas crenças sobre amor? Quando você escuta sobre amor, sobre relacionamento, o que que vem na sua cabeça? Quais são as suas crenças? Não pensa muito, porque você deve ter ouvido isso a vida inteira e você sabe. Exemplos: homem não presta. Ah, homem é tudo igual.
Ah, você vai ficar pra tia. Ah, ninguém te aguenta porque você é uma mulher difícil demais de lidar. Coisas desse tipo. Então, crenças sobre amor, o que que você lembra quando eu te pergunto isso daqui? O próximo. Ó, se vocês ouvirem latido, alguma coisa assim, é meus cachorros, tá? Tenho dois cachorros aqui. Um é uma Shih Tzu que é brava pra caramba e ela tá grilada da vida com o vizinho que tá aqui do lado conversando. Então vamos lá. Primeira coisa, crença sobre amor. E a segunda, crença sobre merecimento. Quando eu falo de merecimento com você, o que que vem na sua cabeça? Conheço muitas pessoas que não se sentem merecedoras do que elas têm, que não sentem-se merecedoras de uma vida incrível lá na frente. E eu queria que você anotasse o que que você pensa, o que que você se lembra quando a gente fala de merecimento. O próximo, esse daqui é legal. Uma vez eu ouvi isso de uma pessoa e eu fiquei bem pensativo. Eu vou compartilhar com vocês depois, lá no Instagram. Eu quero que você anote a sua crença sobre sucesso. Eu já ouvi sobre sucesso ser dinheiro, eu já ouvi sobre sucesso ser família, eu já ouvi sobre sucesso, enfim, um monte de coisa. A terceira e última coisa que eu quero que você anote é essa. Qual a sua crença a respeito de sucesso? Por que isso, Cássio? Porque a gente está começando a identificar os padrões que você tem e que coloca você nesses relacionamentos frustrantes. A partir disso daqui, quando terminar, você vai começar a entender o porquê que você trouxe esses homens para sua vida, que fizeram parte, de alguma forma, passaram por você. Feito isso, a gente vai então para o segundo pilar. Vocês estão vendo aí nessa imagem, né? Um casal, a mulher chorando, o homem ajoelhado, meio que tentando se explicar, alguma coisa assim. E eu quis chamar esse segundo pilar de GPS para homem banana. E eu coloquei banana para não ser um pouco agressivo na palavra, tá? Mas para mim é os homens bostas mesmo, tá? Esse GPS aqui, ele vai servir para você identificar, descobrir se esse homem é um homem banana, um bostão da vida, antes de você se envolver com ele. Por que isso? Porque eu quero que você economize tempo, eu quero que você escolha melhor os seus parceiros. E quando você identificar esses padrões, quando você entender esse segundo pilar aqui, seu GPS ele vai começar a apitar e você vai falar: ah, isso aqui não vai dar certo. Por causa disso, disso e disso. Então, antes da gente começar, eu quero que você lembre dos últimos três homens que você se relacionou. Ah, Cássio, eu namorei há 15 anos atrás. Então, lembra dos últimos três homens que você conheceu. Se foi no início do ano passado, se foi no meio do ano passado. Lembra dos nomes deles. O que que eu quero que você faça? Para cada um deles, você vai dar uma nota de 0 a 10. Por que isso, Cássio? Porque vamos imaginar aqui, ó. Eu tive três últimas namoradas. A última delas, eu dei uma nota 8. A penúltima, eu dei uma nota 6. E a última, ela arrebentou com a minha vida e foi uma nota 4. Vocês perceberam que a nota vai caindo? Se essa nota vai diminuindo, significa que eu estou escolhendo pior as pessoas que eu estou conhecendo. Se a nota manteve, a gente está ali naquele meio termo, mas se a nota subiu, significa que a gente está aprendendo a escolher melhor. Então aqui é muito simples de você saber se os homens que têm aparecido estão melhorando, estão piorando ou tá do mesmo nível. Por que isso? Você consegue identificar nesse exercício o que que esses homens têm em comum uns com os outros. Por exemplo, vamos falar número um, 2 e 3. O que que o número 3 tinha, que o número 2 tinha, que o número um tinha? Exemplo. Ah, todos eles eram homens que conversavam um pouco comigo. Eu ia lá para conversar de alguma coisa que eu não estava satisfeita, que eu não estava feliz. Eu falava sozinha. Ele só no final falava: tá bom então. Um exemplo. Tem gente que sempre dá uma risadinha nessa hora. Eu posso sentir. Eu não estou vendo vocês aqui, mas perceba. Homens, por exemplo, que você vai lá, pede 1 milhão de vezes para ele, sei lá, trocar a resistência do chuveiro, qualquer coisa, gente. O que que eles têm em comum?
para você identificar esses comportamentos. Se esses homens foram parecidos, você já sabe que você tem ali um padrão de escolha. Se eles forem muito diferentes, é um mau sinal. Por quê? Você vai perceber que você não teve um padrão de escolha. E aí a nota pode ter oscilado muito. É uma regra? Não é. Mas quando a gente, vamos pegar um exemplo, ó, mulheres que gostam de homens altos. É um padrão namorar homem alto. Ela não vai dar espaço para homem baixinho porque está fora do perfil que ela quer. Então a gente tem um padrão de escolha. Se foi muito diferente, a gente tem que tentar entender isso olhando para esses GPS, para esses que eu falei no outro, gente, me ajuda a lembrar aqui, os padrões inconscientes. Ótimo. Feito isso, depois que você anotou, com o passar do tempo aqui na nossa aula, vai despertando em você alguns gatilhos, tá? Quando você entende esses padrões, o próximo passo é ter um GPS para você identificar esses homens bostas, esses bananões, logo de cara. Por que isso? Porque não vale mais a pena investir tempo, energia e muito menos vida num homem que não merece ter a mulher que você é do lado. Então, agora a gente vai para uma parte de identificar comportamentos masculinos que são relevantes para uma relação funcionar e dar certo. Eu peguei esses 4 temas aqui diante do que vocês responderam lá naquele formulário que eu coloquei com vocês no grupo. Então, são só 4 para não ficar muito extenso. Primeiro deles, teve umas 6 ou 7 mulheres que comentaram sobre honestidade. Cássio, como que eu fico sabendo se é um homem honesto? E eu fiquei pensando a respeito disso. Falei, caramba, como que eu falo de honestidade para essas mulheres? E aí eu fiquei pensando depois, honestidade tem a ver com a pessoa que é honesta, que é sincero, que não esconde as coisas de que ele está se relacionando, por exemplo. Então aí eu trouxe para você algumas perguntas para você refletir diante dos acontecimentos dos próximos, dos antigos relacionamentos. O homem que você está conhecendo, que você conheceu, ele se contradiz no que ele fala? Você pega ali alguma mentirinha de onde ele estava, com quem que ele estava, por que que ele foi? Mulher é mestre em prestar atenção ali, ó, nos detalhezinhos. Então você consegue saber se ele realmente fez o que falou que fez, estava onde ele falou que estava, te explicou aquela história que ficou mal entendida ali e você não conseguiu entender de fato. Então, ele se ele não for honesto com você, ele vai cair em algum momento. Outra coisa que pode acontecer. Você pergunta para ele assim: Ah, eu queria entender o que que aconteceu entre você e sua ex-namorada, coisa do passado. Ele vai falar disso daí abertamente com você? Se ele não falar disso abertamente, qual o motivo dele não falar sobre isso? Foi uma relação muito ruim, muito pesada? Ou então ele vai falar mal dessa mulher para você? Qual que vai ser o comportamento dele? Porque assim, se vocês conversam sobre um assunto muito polêmico e ele foge da resposta, ou ele é um cara que não se posiciona, ou ele é um cara que não quer se indispor com você. E para a gente ter honestidade com as pessoas, a gente precisa ser transparente, precisa ser sincero. Então, essas perguntas aqui você consegue observar no comportamento, na conversa de WhatsApp, principalmente. Porque a conversa não apaga, ela fica ali. Então, você consegue ler depois. Outra coisa, vamos então para o provedor. Muitas mulheres falaram, Cássio do céu, hoje em dia tá feio porque os caras não querem pagar a conta. A gente sai para um lugar, a conta dá R$ 80, ele quer que eu divida a conta com ele. Eu acho um absurdo o homem querer dividir conta de R$ 150 para baixo, por exemplo. Se ele não fosse pagar uma conta para você, já liga o alerta. Então, quando eu perguntei para vocês ali sobre a importância de ser provedor lá no grupo, vocês responderam, e aqui ficam algumas reflexões. Como que esse homem cuida do dinheiro dele? Exemplo, todo fim de semana ele está num churrasco, todo fim de semana ele está na balada, todo fim de semana ele reúne com os amigos e passa a noite na gandaia. Para onde que vai o dinheiro desse cara? É para o lazer imediato ou ele cuida desse dinheiro no longo prazo, no médio prazo? Por exemplo, qual a responsabilidade que ele tem com esse dinheiro? Ele tem filhos? Bom, beleza, cara, se ele tem uma, 2 filhas, quanto que ele paga de pensão para essas filhas? Quem tem filho, gente, sabe que não é barato, que esse é um custo que ele é variável
que num mês é baixo, no outro é 3 vezes mais caro. Se esse cara tem filho e paga ali pouco, contribui pouco, já mostra que o dinheiro dele ou não dá para ser o provedor da família que vocês querem construir juntos, ou que ele usa isso de outra forma. Se for pouco dinheiro, a gente ainda encontra algo positivo, porque você consegue contribuir e ajudar. Se ele ganha muito dinheiro e torra tudo, cuidado onde você vai pisar. E o principal, eu sempre vi isso daqui dentro de casa. Como que é o dinheiro do casal para ele? Cada um tem seu dinheiro, cada um paga suas contas, a gente divide as contas de casa, ou pega ali os 10 mil, 5 mil, 2 mil que ele ganha, coloca junto do seu e vocês têm um montante final. É dinheiro do casal ou dinheiro de cada um? Por que isso? Isso daqui, se você conversar no primeiro encontro, você já nem sai para o segundo mais. Você fala, meu Deus, que mão de vaca, que cara pangaré, não é o tipo de homem que eu quero para mim. E ponto final aqui. Agora, uma das coisas, os dois assuntos que mais bateram ali no formulário que eu mandei para vocês. Como que eu avalio, Cássio, o comportamento do homem que só quer sexo, mas não fala? Que ele consegue levar ali no banho-maria 1, 2, 3 semanas, e tá gostoso, tá saboroso, tá bom, ele tem tudo que eu espero, de repente eu vou lá, fico com o cara e ele pula fora. Começa a me dispensar, começa a se afastar de mim. Eu não vou nem entrar no assunto de conversa de WhatsApp, porque o que que eu penso? Se você começou a conversar com a pessoa em 1, 2 semanas, você nem viu a pessoa pessoalmente, e ela já começa a falar com você sobre assuntos sexuais, sem vocês nunca terem se visto, acho que já está muito claro que ele só está querendo te comer e aumentar o número de mulher que ele já pegou na vida. Faz sentido, não faz? Agora, durante os encontros, como que você percebe se esse cara está querendo só sexo ou se ele te leva a sério? Me responde aqui. A mulher percebe o olhar que o homem tem para ela. Esse homem, quando você sai com um decote, por exemplo, ele vai olhar no seu rosto ou ele vai olhar para o seu peito? Esse homem, ele vai ficar falando da sua bunda? Esse homem vai ficar falando do seu corpo? Ah, Cássio, mas ele elogiou. Que jeito que foi esse elogio? Nossa, caramba, que bundão que você tem, hein? Ou é um elogio sem noção e não teve maldade, ou é um elogio onde ele está desejando essa parte do seu corpo. Como que você vai perceber isso? Se ele está só elogiando, se ele está fazendo ali, dando sinais claros de que é só sexo. Esse homem no encontro de vocês, ele fica tocando o seu braço? E o tocando, gente, não é de tipo, nossa, deixa eu te contar um negócio, e tirou a mão. É tocando de, nossa, que pele macia. Nossa, que pele gostosa. Caramba, eu fico olhando para sua boca é desenhadinha, dá até vontade de beijar. Olha o tipo de comentário, o tipo de conteúdo. Você que é mulher, você percebe no toque do homem se ele está tocando para te passar um recado, para puxar um assunto, dar um alerta, ou se é para alisar você. Na hora de te abraçar, aonde vai a mão desse homem? Ele vai nas suas costas? Ele coloca a mão na sua cintura? Ou ele dá aquela escorregadinha ali para pegar um pouquinho da bunda? Ele vai tirar a mão, você sente que o braço escorregou ali no seu peito. Você consegue perceber isso? E às vezes você, foi sem querer. Não foi, eu te garanto. Isso daqui são sinais muito claros disso. E principalmente, quando vocês tiveram o primeiro encontro, segundo encontro, e o homem pega e fala assim: Nossa, eu fico imaginando como que deve ser acordar do seu lado, olhar para você, sentir sua pele, dormir de conchinha, quentinho. Você vai querer fazer isso com a pessoa que você está levando a sério? Que você está ali tentando pensar em algo a longo prazo, você vai ficar queimando cartucho logo no início? Não vai. Então, presta atenção nesse tipo de conversa, no tipo de comportamento que ele tem com você, tá bom? Por que isso? Porque você olhando essas coisas, você vai perceber o quarto ponto que eu vou colocar aqui agora. Se é um homem que te valoriza e quer algo sério com você. Mas aí aqui entra meio que um balde de água fria na maioria das mulheres, que é o quê? Você só vai descobrir isso daqui com o tempo. Ah, Cássio, mas eu não tenho tempo para perder. Então você tem duas oportunidades.
Chega, transa no primeiro encontro, descobre se é ruim ou se é bom e torce para dar tudo certo? Ou você fala, eu não tenho tempo para perder, por isso que eu vou escolher melhor o meu próximo namorado, meu próximo marido. Como que a gente faz isso? Se vocês estão saindo há algum tempo, sei lá, um mês, por exemplo, isso daqui já é tempo suficiente para você saber se você quer continuar conhecendo essa pessoa ou não. E você pode perguntar abertamente para ele, tá? Que se ele quiser, ele vai te falar. Se ele não quiser, ele vai começar a gaguejar. Exemplo. Vamos imaginar que você está falando comigo. Nossa, Cássio, cara, tava olhando aqui, já tem um mês que a gente está conversando, que a gente está saindo, já será nosso terceiro, quarto encontro, e eu tô gostando. Eu queria saber de você o que que você tá achando disso daqui, para eu saber se a gente está indo bem, se a gente está indo mal, para eu ter perspectiva de futuro com você. E fala isso, gente, numa boa, tomando uma cerveja, comendo um petisquinho, porque você falando isso com o homem, ele vai falar: caraca, o que que eu respondo agora? Se ele começou a gaguejar, vamos ver, a gente tem que ver mais tempo, etc e tal, já é sinal para você, ó, dar linha nesse cara e pular fora. Sabe por quê? Se esse cara tá com você há esse um mês, por exemplo, 45 dias, que é um mês e meio, e ele não tentou passar a mão em você, ele não forçou nenhum beijo no primeiro encontro, mesmo querendo e você querendo, se ele sabendo que tinha uma vontade, sei lá, gigantesca de ir para a cama com você, ele não forçou a barra, isso daqui é sinal de que ele vê em você uma mulher para levar a sério e não brincar, não, vou só transar com essa daqui porque é mais uma. Porque hoje em dia tá muito difícil encontrar mulher que vale a pena. É difícil encontrar homem que vale a pena e é difícil encontrar mulher que vale a pena. Então, quando duas pessoas que querem o mesmo se encontram, não adianta ter pressa. Por que que você não deve ter pressa? Se você antecipar a hora do sexo, você vai correr um risco muito grande de não gerar a conexão que você precisava com essa pessoa para vocês seguirem mais adiante. Por que isso? Conexão é diferente de química. Química a gente sente na pele, no primeiro encontro, pelo cheiro da pessoa, pelo toque dela na gente, só da pessoa estar do seu lado. Conexão não, conexão leva tempo. Você precisa saber da vida, das vulnerabilidades, dos defeitos dessa pessoa para você falar: caramba, a gente se conecta. Cuidado com intensidade e celeridade, que é a velocidade das coisas. Aquele ditado antigo: não passa a carroça na frente dos bois. Calma, você não tem nada a perder, pelo contrário. Quanto mais calma você tiver, mais chance de dar certo. Quem já ouviu aquele ditado, vai falar para mim aqui no chat agora. A pressa é inimiga da perfeição. Quem conhece isso daqui? Ó, a Maria disse aqui para mim assim agora, ó. Meu noivo terminou comigo porque não aceitei ir para a cama com ele. Imagino que seja um noivado, mas é sobre a cunho religioso, né? Onde o pessoal se resguarda, espera ali o casamento para ter a primeira vez e tudo mais. Eu admiro, tive essa fase quando eu era bem molequinho mesmo, 17 anos, e aí depois conheci o mundo, né? Rodei esse Brasil aí trabalhando, conhecendo muita gente. Mas seria uma coisa que, se eu começasse do zero, eu pensaria desse jeito também. Parabéns pela sua decisão de manter seus princípios, seus valores, porque hoje em dia isso é muito raro, tá? Muito, muito raro mesmo. E que bom. Vi que vocês falaram que conhecem esse ditado. A pressa realmente ela é inimiga da perfeição. Então, se você quer viver uma relação de respeito, de propósito, se você tiver pressa, isso daí pode não dar certo. Ok. Próximo, então, pilar, foram dois é ferramenta. Tudo que você vai fazer hoje em dia, você tem que ter uma ferramenta prática que funciona para você desenvolver o que você quer desenvolver. Uma relação com propósito, realizar o sonho de ter uma família, não é diferente, tá? E como que a gente faz isso? Você já teve clareza dos seus padrões inconscientes, você já teve clareza do padrão de homem e do perfil que você quer repelir, que é um homem, por exemplo, que só quer sexo, um homem que não é honesto, um homem que não é provedor, ou exatamente o contrário, se for isso que você quer.
E agora, então, a gente vai para um passo adiante. A gente vai focar em construir esse relacionamento que é duradouro. E isso não nasce do acaso, isso não acontece de repente, isso é construído com o tempo. Então, o que que a gente precisa? Todo mundo aqui deve acompanhar vários coaches, vários psicólogos, várias pessoas que falam sobre relacionamento, e eu sou uma delas. Todo mundo já deve ter ouvido em algum momento a palavra servir. Casamento, ele é feito para você servir o outro. E aqui eu quero trazer de modo mais simples, que é o primeiro ponto, a primeira ferramenta. Você querer ver a outra pessoa feliz. E como que isso funciona? Cássio, eu vou ter que ficar triste para outra pessoa ficar feliz? Não. Se você pensa dessa forma, a gente para por aqui porque está tudo errado. A relação, ela só se mantém de pé enquanto você quiser e enquanto você fizer o outro feliz e vice-versa. Só que claramente a relação ela não é feliz o tempo inteiro. Seria muita inocência nossa acreditar nisso. Então, eu trago sempre a palavra conviver. Conviver é uma palavra latina. Ela vem com o prefixo com no início da palavra, que significa junto, e depois segue o verbo vivere, que significa partilhar. Se você então decide conviver, ou seja, partilhar vida junto de alguém, como que você vai querer fazer isso sem querer ver essa pessoa feliz? Você vai querer viver do lado de uma pessoa que só reclama, que é chato, que resmunga, que não, sabe, não dá um sorriso, que não compartilha com você? Não faz sentido. Então, em outras palavras, a primeira ferramenta é você querer servir essa pessoa pelo resto da sua vida. E aí a gente pode, então, falar em outro momento sobre as 5 linguagens do amor, que é atos de serviço, que é presente, que é o toque físico e por aí vai. Então, você entendendo como que a outra pessoa se sente amada, se sente feliz, você decide fazer isso para essa pessoa se sentir assim, se não for a melhor forma para você, mas é uma escolha sua. Se der a sorte de ser as mesmas coisas que você gosta, maravilha. Além de ser prazeroso, vai ser mais fácil. Segunda ferramenta, cumplicidade. E muitas pessoas não sabem, não entendem o que é a cumplicidade, mas é muito simples. Imagina que você conhece uma pessoa e você se sente extremamente bem, extremamente à vontade para falar tudo o que você pensa para essa pessoa, tudo que você sonha, todos os seus medos. É isso. Só que tem um detalhe. Homem, por acaso, sai por aí falando as coisas que ele gosta, que ele sonha, que ele deseja, que ele tem medo? Não. O homem, gente, ele não é educado para falar, ele é educado para fazer. Por mais que você pesa para ele trocar as coisas e ele enrole, ele está fazendo outras coisas. Então, enquanto a mulher fala o que ela sente, o homem está tentando racionalizar o que ele está sentindo para conseguir te explicar, porque ele não foi treinado para falar. E isso daí leva tempo. A mulher ela é muito mais rápida, ela chega, abre a boca, fala o que quer e está esperando que o homem entenda. Ele nem conseguiu assimilar tudo que você falou. O que dirá responder com o que ele pensa? Então, para você ouvir de um homem o que ele pensa, o que ele sente, os medos dele, você vai precisar primeiro mostrar para ele que, independente do que ele disser, ele não vai ser julgado. Independente do medo dele, ele não vai receber uma risadinha. Pelo contrário, ele vai ser acolhido, ele vai ser amado por você, e sim, ele pode confiar. Aí entra o termo mais conhecido nos dias de hoje. Eu fui cúmplice de um crime. A pessoa confiou em você e você então fez aquilo ali junto com ela. A cumplicidade na relação é isso. É não existir medo, segredo, aquele receio de falar alguma coisa e vir julgamento, vir crítica. Por quê? Se ele puder confiar em você 100%, você pode ter certeza que ele vai conversar com você e vocês serão melhores amigos. Ficou claro, né? O terceiro, passei para frente sem querer. O terceiro é o mais importante. Eu fiz até uma palestra em setembro falando sobre isso, que é comunicação. A comunicação, ela tem que ser clara, extremamente clara. Lembra quando vocês responderam para mim, lá naquela enquete do grupo, que vocês gostariam que os homens fossem mais presentes no dia a dia de vocês?
Se você não conseguir se comunicar claramente que você quer isso, o porquê de você querer isso, ele não vai ser presente. Ele vai ficar distante, ele vai chegar do trabalho cansado e tudo mais. E eu conheço homens que vão para a academia às 5 horas da manhã, trabalham o dia inteiro, porque à noite a esposa e a filha querem que ele seja mais presente, que brinquem com elas. Então aqui é a comunicação clara mesmo. Você vai expressar as suas necessidades, as suas vontades e principalmente os seus limites. Você tem que saber negociar o que você quer, o que não quer. Você tem que saber falar o que é importante, porque só dessa forma que você vai conseguir se posicionar. E se você não sabe comunicar para ele o quanto é importante a presença dele, infelizmente ele não vai participar da sua vida. E aí você vai se sentir uma mulher que não vale a pena, um homem que não te valoriza, e então provavelmente vocês não vão conseguir continuar juntos. Por que que isso daqui é importante? Porque só assim vocês vão ficar alinhados para construir essa família que vocês dois querem. Tô vendo que gente mandou uma coisa no chat. Vamos ver aqui. Renata falou que essa é a parte de comunicar com o homem é complexo, parece que falamos outra língua. Mas é exatamente isso. Sabe por quê? Porque enquanto a mulher quer falar o que sente, o homem quer explicar o porquê que ele fez aquilo. E são coisas diferentes. A comunicação não violenta e a comunicação não assertiva, eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos imaginar que o Cássio namora com você e o Cássio foi grosso com você, foi estúpido. Se você chegar e falar assim, ó, você foi grosso, você foi estúpido, você falou comigo de um jeito que eu não gostei, eu tô chateado, eu tô com raiva de você, não fala comigo. O que que esse homem vai fazer? Vai tentar Não, se justificar, vai arrumar alguma desculpa, não vai falar com você e vocês vão continuar desse jeito. Porém, se você chega e fala, ó, meu bem, seguinte, aconteceu um negócio que eu fiquei muito chateado, eu me senti desrespeitada, eu me senti com medo, em algum momento eu, sei lá, eu fiquei, gente, como assim? Como que esse cara fala comigo desse jeito? E eu fiquei com medo de você, eu me senti desrespeitado, eu vou te falar quando que foi, e eu gostaria que isso não acontecesse de novo. Foi quando você falou comigo daquela e daquela forma, em tal lugar, em tal situação. Será que a gente pode corrigir isso? Que está passando por trás disso daqui? Você mostra para ele que você ficou com medo, que você foi desrespeitada, que você ficou envergonhada e que você não quer que isso aconteça de novo. Por mais que ele não entenda o que fez você sentir isso, ele sabe como que você se sentiu. E aí ele tem a opção de mudar e vocês continuarem juntos, ou então de continuar fazendo a mesma coisa, e aí você que vai ter que mudar de comportamento. Aí você vai ter que escolher se fica ou se não fica com ele. Eu quero te fazer uma pergunta. Presta bem atenção. Quantas mulheres que vocês conhecem, bonitas, impecáveis, principalmente na internet, que você fala, meu Deus, essa daqui ela não tem um defeito, mas que você descobre no seu dia a dia, em fofoca de internet, que ela está infeliz no casamento, que ela está infeliz no namoro. Devem ter inúmeras mulheres que vocês conhecem dessa forma. Mas a gente tem visto uma tendência que está acontecendo agora, que são mulheres extremamente inteligentes que se posicionam separando. Ou seja, elas sabem se comunicar, tentaram manter uma relação durante algum tempo, viu que não funcionava, parou de fazer sentido e começaram a separar. E aí eu trago dois nomes para vocês que repercutiram bastante nos últimos, sei lá, 2, 3 semanas, talvez um mês. Paola Oliveira, que separou do Diogo, e a Ivete Sangalo, que separou daquele rapaz que ela era casada, que eu nem sei o nome dele. São mulheres que estão em evidência, que se comunicam bem e que então quiseram, né, viver a relação que realmente faz sentido, decidiram pôr um ponto final. Souberam se comunicar. E aí, então, para a gente encerrar esse terceiro pilar, três perguntas para vocês refletirem. Você vai anotar aí, na verdade, qual das três opções você precisa trabalhar. Você precisa desenvolver melhor. Servir o seu parceiro, você querer ver ele feliz e você ficar feliz com isso. Você ser uma mulher cúmplice do seu companheiro. E terceiro, uma comunicação mais clara. Será que você precisa aprender a conversar melhor com seu companheiro para evitar brigas de outras relações? Para evitar futuras brigas na sua próxima relação? O que que você precisa melhorar? Próximo pilar é energia feminina. Essa energia feminina aqui, gente, é engraçado porque hoje em dia falta energia masculina nos homens, está sobrando energia masculina nas mulheres, e eu quero que você entenda a importância de ativar a energia feminina.
como que você faz isso e por que que essa energia mexe tanto com a cabeça dos homens. Isso daqui é extremamente fundamental para a relação. Porque imagina, eu sendo homem, querendo exercer o papel de homem, eu vou querer me relacionar com a mulher que vai ocupar o papel de homem na relação? Não. Então, aqui não é sobre você ser frágil ou você ser forte. Pensa comigo. Deus decidiu fazer o mundo em 6 dias. Quando terminou esse período de 6 dias, ele olhou e falou: Bom, todos os animais têm seus pares, mas está faltando um aqui que não tem seu par ainda, que é Adão. E ele decidiu tirar da costela de Adão para fazer Eva. E aí entra o detalhe: ele não tirou um osso do pé, ele não tirou um osso da cabeça, que era para o homem não ficar acima ou abaixo da mulher, e a mulher não ficar acima ou abaixo do homem, e sim um do lado do outro. Por que isso? Porque dessa forma a gente entende que o homem tem o papel dele, a mulher tem o papel dela na relação. Então é uma força natural. E é uma força magnética que vai conectar o feminino da mulher com o masculino do homem, e assim então eles vão conseguir viver essa relação. Consequentemente, isso daqui é irresistível para o homem. Porque pensa, durante a sua infância, a gente falou ali agorinha, e adolescência, você ouviu um monte de coisa dos seus pais, na escola, e etc. Eu vou falar algumas coisas que normalmente as famílias repetem e vocês escutam. Vai lembrando aí. Ó, estuda, hein, minha filha? Estuda para você ter um bom emprego, ter seu dinheiro e não depender de homem nenhum. Sabe por quê? Porque você tem que aprender a fazer as coisas sozinha. Você vai pedir para ele fazer um negócio para você, ele não vai fazer. Quanto mais você souber fazer as coisas sozinha, melhor, porque você chega, faz e resolve. E tem a famosa que é: homem gosta mesmo é de rabo de saia. É dessas mulherzinhas que você vê na rua, ó, mostrando a polpa da bunda. Eu não conheço uma mulher que nunca ouviu nenhuma dessas aqui. E, gente, o nosso pai, a nossa mãe, eles vão trazendo um repertório que era de outras pessoas e passa para a gente. Então, se você ouviu isso e acreditou nisso até agora, a gente vai ter um trabalho um pouco mais difícil pela frente. Mas, apesar de ser difícil, a estrada ela é muito simples. E aí eu vou te dar um exemplo de energia feminina agora, para ficar muito claro para você a diferença da energia feminina e masculina quando ela está ativa em você. Imagina o seguinte: uma professora da faculdade e ela dá aula toda noite para a mesma turma durante o ano inteirinho. Ela sempre vai com a calça jeans bem folgada, uma camisa bem largona, sabe? Ela usa aquele tênis que tá ali só para isso mesmo. O cabelo ela amarra ele bem de qualquer jeito. Sei lá, não passa nem perfume. Você consegue imaginar essa mulher? Agora, você imagina se essa mulher, a mesma professora, chegasse na festa de formatura dos alunos dela. Esses mesmos alunos que viram ela o ano inteirinho desse jeito. Só que ela chega lá com o cabelo arrumado, cabelo escovado, o perfume, ela passou aquele perfume bem marcante que onde ela passa, todo mundo sente. Ela escolheu o sapato para a roupa que ela vai usar e ela escolhe aquele vestido que vai valorizar o corpo dela. Quando eu digo valorizar corpo, tá? Não é vestido coladinho, não. É vestido que valoriza mesmo, elegante. Dá para olhar para a mesma mulher e falar, essa que deu a aula inteira é a mesma que está na formatura? Não dá. Por que isso? Porque em um momento específico a energia feminina dela estava ativada. E eu não quero que você pense que você precisa se arrumar para essa formatura todos os dias da sua vida. Só que você precisa valorizar a mulher que você é. Porque imagina, se você não valoriza a mulher que você é, intelectualmente, fisicamente falando, você acha que o homem que te vê uma vez na academia, uma vez na rua, na fila do banco, vai olhar para você e vai pensar: essa é a mulher que eu quero ter do meu lado? Não faz sentido. Deixa eu ver vocês aqui no chat. Vocês falaram que já ouviram umas duas daquelas mensagens, né, que eu falei com vocês.
A Renata fala que diz que foi o que ela mais ouviu na vida, se identifica com a professora. Então, gente, eu acho que andar confortável é super válido e interessante. Mas a gente pode ter uma roupa que valoriza o nosso corpo e confortável também. Eu tenho certeza que consegue. Ó, teve a Márcia que disse que a família dela já era exatamente o contrário, né? Que falava para não estudar, porque eles não tiveram estudos, estavam vivos do mesmo jeito. Ai, que pena, viu, Márcia? Porque infelizmente não é assim. Hoje em dia a gente vê muita pessoa formada que não consegue emprego porque, enfim, não teve oportunidade. O que que eu quero que vocês entendam, gente, com esse exemplo que eu dei para vocês? O homem, ele tem prazer, ele tem tesão, ele tem desejo em mulher feminina, tá? Pode ser aquela mulher marombeira que vai no CrossFit, passa 3, 4 horas lá, que tem um percentual de gordura de 5. Mas se for uma mulher feminina que permite que ele seja o homem da relação, esse homem vai fazer de tudo para essa mulher, vai carregá-la no colo pelo resto da vida. Porque ela é a mulher da relação e ele o homem. Você pode ter seu dinheiro, você pode fazer tudo, sabe? Eu considero extremamente válido. Só que você não tem a obrigação de fazer tudo isso. Se você quer ter um parceiro, esse parceiro precisa dar para você a possibilidade de escolher o que é que você faz dentro aí da relação. Aí vocês conversam, entrem em acordo. A energia feminina ela é mais ligada à intuição, ao acolhimento, à vulnerabilidade. E isso daqui, gente, não significa fraqueza, não significa inferioridade, tá? Quando você conseguir se conectar com a sua energia feminina, você vai se tornar muito mais autêntica, muito mais confiante, e aí sim os homens vão notar você de uma forma diferente. Está muito mais ligado a você se cuidar, se valorizar, ser quem você realmente é. Aí sim você vai conseguir atrair o homem que vai complementar, porque completa você já é. Aí a gente volta na palavra conviver, que é partilhar a vida com alguém. Faz sentido para vocês até agora? Que bom que você não deu ouvido, viu, Márcia? Que bom mesmo. Às vezes as pessoas, você falou que são pessoas tóxicas, às vezes não é nem por ser pessoa tóxica, é porque realmente não teve isso na vida dela e acredita fielmente que não precisa estudar. Eu, por exemplo, fiz faculdade em 2013, saí de lá falando que eu nunca mais entrava na faculdade, que eu detestava, que eu poderia só trabalhar, ter minha empresa, ganhar dinheiro. E em 2023, 10 anos depois, eu falei, caramba, vou voltar para a faculdade. Então a gente consegue mudar de opinião também, mudar de ideia. Para a gente fechar com chave de ouro aqui os pilares, tudo o que eu falei com vocês aqui hoje vai levar a gente para um ponto, que é se tornar uma mulher acima da média. E o que é uma mulher acima da média? Eu chamo vocês, né, carinhosamente no Instagram, lá no grupo do WhatsApp, de madame. Para mim, madame não remete àquela mulher antiga, da época medieval, com aqueles vestidões, não. Pelo contrário. Madame, apesar de ser uma forma carinhosa que eu chamo vocês, para mim, Madame é uma mulher admirável, é uma mulher que sabe se posicionar, que tem delicadeza para conversar, que tem clareza do futuro, dos seus valores. E assim, por mais emputecida que ela esteja, sabe, ela ainda consegue ali controlar as emoções. Ela busca o conhecimento, ela busca se conhecer mais e, principalmente, ela sabe que um relacionamento saudável, duradouro, com propósito, é importante para a vida dela, porque a gente não nasceu para ficar sozinho. Então, por mais que a gente se sinta bem sozinho, nós somos seres humanos, somos sociáveis e a gente precisa de outras pessoas para que a gente consiga viver cada vez mais momentos mais felizes, certo? Por que que eu falo disso com vocês? Quando o homem entende que do lado dele tem uma mulher acima da média, ele vai cortar um dobrado para manter essa mulher junto dele. Porque a concorrência, gente, é muito grande. Quando você encontra um homem que vale a pena, você fala assim: ah, certeza que isso aqui tem namorada, porque não tem lógica, é casado, então ele é gay. Porque não tem como um homem desse nível estar solteiro. E às vezes ele está solteiro porque não encontrou a mulher que seja do mesmo nível dele para namorar, para casar. E é assim que o homem olha para uma madame, uma mulher acima da média. Ele fala: caramba, essa mulher aqui, se eu vacilar,
vai aparecer um cara melhor que eu, talvez, e vai tomar ela de mim. Porque ela não aceita migalha, porque ela sabe o valor que ela tem, e principalmente ela atrai o homem que ela quer se relacionar por quem ela de fato é, e não pela casca que as pessoas veem ali no dia a dia. E eu tenho certeza absoluta que vocês que estão aqui hoje, a gente está em 25 pessoas. As 24 mulheres que estão aqui nasceram para ser essa mulher. Só que em algum momento, talvez você se perdeu pelo caminho, ou então faltou alguém para te instruir durante esse percurso, né? E agora, antes de eu voltar ali no chat, que eu vi que tem algumas perguntas, eu quero que você pense o seguinte. Vou até deixar aqui, ó, o número 5 que é se tornar uma madame. O que que você vai fazer, o que que você pode fazer diante dessas coisas que a gente conversou aqui hoje para você se tornar uma madame? Comunicar melhor, ter os padrões invisíveis, os padrões inconscientes que você vai começar a desvendar, você começar a escolher melhor se o homem é provedor, se ele é honesto, se ele quer te levar a sério. Diante disso tudo, o que que dá para você fazer de diferente a partir de agora? Pensa, anota aí na sua folhinha, porque eu quero bater um papo com vocês aqui ainda que já está quase no fim. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos mais. Ó, no meu caso, eu acho que tudo está relacionado à minha energia feminina. Pode ser. A energia feminina, se ela não for trabalhada, Renata, a gente deixa passar. Como que a gente consegue trabalhar a energia feminina no dia a dia, por exemplo? Ah, Cássio, eu não gosto desse tipo de roupa que essas mulheres usam hoje em dia, que tá, sei lá, um padrãozinho de mulher, com o rosto feito na harmonização, muita boca, silicone e tudo mais. Você pode ter hábitos, vamos falar assim, mais femininos do que o homem. Por exemplo, a minha namorada, a Dani, ela adora receber pessoas na casa dela. O que que ela pode fazer então? Ela pode reunir as amigas, preparar um jantar para essas amigas e convidar elas. Fala, gente, eu quero fazer um jantar aqui na minha casa, quero receber vocês. E ela vai lá e faz isso. Ah, Cássio, mas eu não sei cozinhar. O máximo que eu faço é um miojo. Então a gente tem outras possibilidades. Você gosta de dançar? Procura uma aula de dança onde tem mais mulheres e vai para essa aula. Cássio, não gosto de dançar, não sei cozinhar. Que você pode fazer? Procura um grupo de mulheres que já foi moda, que gosta de pedalar, um CrossFit, uma academia, pega um personal com mulher. Você precisa estar ao redor de outras mulheres para você perceber. Poxa, o que essa fulana aqui faz, eu nunca tinha parado para pensar. Posso colocar isso no meu dia a dia. E assim, então, você consegue trazer. Por exemplo, você não usa maquiagem porque sua mãe não usou maquiagem. Tá, será que você poderia começar com o básico? Será que você poderia aprender a se maquiar? Será que poderia, sei lá, fazer outras coisas nesse sentido? Tem muita coisa que dá para fazer. Então, assim, eu entendo que a gente conversou aqui hoje, quantas horas agora? 9 horas. A gente conversou por quase uma hora aqui, a gente começou umas 8h10. É muita coisa para informação. E aí, esses 5 pilares que eu trouxe para você, eles são mais para te guiar mesmo, para você colocar um ponto final nessa solteirice, avaliar melhor esses homens. Porque agora você começou a entender seus padrões de escolha, você vai ter aí mais inteligência para escolher os homens que não querem o mesmo que você. Você, então, recebeu aí 3 ferramentas que são importantes para você ter um relacionamento. E essas coisas são importantes para você construir o que você quer construir. Mas eu sei que é muita informação e por mais valioso que isso daqui seja, muitas vezes não é suficiente. Às vezes, você vai precisar de um caminho, de um método, de uma pessoa para te instruir aonde você quer chegar. Porque, por exemplo, na psicologia a gente fala muito sobre reprogramação de crenças. Será que você sabe reprogramar uma crença? Será que você consegue seguir o passo a passo? Porque não é do tipo, eu penso isso, eu vou mudar de pensar, vou mudar meu pensamento e a partir de agora muda. Não é tão simples assim. Então, se você realmente está comprometida em acabar com a sua solteirice, construir a vida amorosa que você sabe que você merece, que a gente trabalhou sobre merecimento aqui agora há pouco, e eu tenho certeza que isso daí deu uma mexida em você, eu preciso entender se você está cansada de
Começar a conversar e de repente a pessoa sumir, cansada de repetir padrão, de homem que chega querendo sexo, homem que chega iludindo, enganando, para você mudar a sua história de vida. Por quê? A gente chega num ponto agora que a gente tem três opções de caminho. O primeiro é, Cássio, foi legal, assisti a sua aula, foi muito bacana. Você olha para tudo isso e fala, tá, vou dormir e amanhã eu vejo o que que eu faço sobre isso daqui. De repente você falando, foi legal, não vou aplicar nada disso não, vou continuar a minha vida do mesmo jeito e tá tudo certo, não tem problema nenhum. Eu vou continuar produzindo conteúdo, você vai acompanhar, eu faço questão de que você participe lá, eu vou adorar conversar com você para entender o que que mudou de agora em diante. Tem um segundo caminho que é o que algumas pessoas fazem, foi legal, foi bacana, aprendi bastante, anotei isso daqui, quero mudar de vida, mas Cássio, eu vou fazer isso daqui sozinha porque eu tenho as minhas crenças aqui, eu não dependo de ninguém, não dependo de homem, eu me basto, eu resolvo. Tá tudo bem. Você consegue sim mudar de vida, mudar de propósito, encontrar um homem que te valorize, que é o mesmo que você, sem problema nenhum. Mas você pode demorar muito tempo para fazer isso. Então você vai continuar investindo tempo, dinheiro, vai se arrumar para sair, vai ouvir as mesmas conversas e talvez você vai ficar cada vez mais frustrada porque você fala, caramba, só dá errado, isso aqui não é para mim, eu vou ficar quieta sozinha. Igual a seguidora me falou hoje. Eu desisti, vi que realmente eu tenho que morrer sozinha porque eu não tenho mais paciência para homem. Será que é só para homem ou é paciência para a vida inteira dela? Então, se você opta por fazer tudo sozinha, toma cuidado com as crenças que você tem. Eu, por exemplo, tenho 36 anos, faço 36 dia 8 de março, que por coincidência é o Dia Internacional da Mulher. Desde os meus 10 anos, gente, eu escuto as mulheres da minha família reclamando dos maridos, dos namorados e falando que eles não mudam. Então, assim, eu sei que quando a mulher decide fazer as coisas sozinha, o caminho é mais difícil. E por isso que existe um terceiro caminho que eu considero o melhor deles. Que caminho que é? É a gente seguir sempre um passo a passo, onde pessoas já passaram, estão lá na frente onde a gente quer chegar, porque isso daqui já funcionou com essas pessoas, então pode funcionar com você também. Então, isso daqui é o caminho onde você vai encontrar homens que te valorizam, que querem que você seja a mulher reconhecida, amada, e ele vai ver em você potencial e vai te admirar por tudo que você é, e não pelo que ele acha que você pode oferecer, entende? Tem mulher que tá maluca da vida para viver o que sonhou, mas está muito distante disso, porque ela não sabe como que faz. E de verdade. Eu convivo com um homem de classe alta, de classe média, desempregado, aposentado. Tem muito homem querendo encontrar mulher para casar. Tem muito homem que já tem filha, que não quer mais filha, que nunca teve e que quer, que já tem e quer mais. Só que ele não encontra essas mulheres. Então, assim, você já conhece o meu conteúdo, você já me acompanha no Instagram, e é esse terceiro caminho que eu tenho para propor para você, que é o meu acompanhamento, acesso à metodologia que eu criei, para você finalmente entender o que está dando de errado, corrigir e começar então a viver a relação que você tanto quer viver. Porque eu recebo mensagem de vocês e assim, 99% das mulheres reclamam que os homens somem do nada, que não quer nada sério e que de repente assume outra mulher. Eu vi até que chegou essa pergunta aqui, né, no grupo de por que que homem assume outra mulher, e eu vou responder para vocês agora. Sabe por quê? Porque ele não viu valor na mulher que você é. E aqui eu não estou falando que você não tem valor, pelo contrário, eu acredito que tenha. Mas você não conseguiu, você talvez não soube mostrar para esse homem o valor que você tem. Aí ele vai lá e assume outra mulher que na cabeça dele vale mais que você. Talvez ela falou alguma coisa, fez alguma coisa diferente que despertou nele o gatilho de essa é a mulher que eu estou procurando para minha vida. Então é por isso que o caminho onde você tem um acompanhamento é mais interessante, é o melhor para você seguir. Você consegue construir conexão antes de ir para a cama, você consegue estabelecer o que que é primordial para você, o que que você aceita ou não aceita. É por isso que eu estou aqui hoje também com vocês. Se você chegou aqui até agora, se você não sabe ainda o que que é o método Madame, é o método que eu criei para te ajudar com tudo isso e você se tornar uma mulher acima da média.
Antes de começar, eu quero que vocês imaginem a seguinte situação. Lembra de quanto tempo você está solteira, independente se é um ano, 15 anos, como aconteceu aqui no grupo. Eu quero que você imagine o homem exatamente como você gostaria de conhecer. E ele vai lá na sua casa te buscar. Ele chega lá no carro, ele não está te esperando dentro do carro, porque homem não espera a mulher dentro do carro, ele espera ela de fora, recebe você, abre a porta do carro, coloca você dentro do carro e vocês vão jantar num lugar bonito. Ele pode fazer uma surpresa, ele pode te levar já combinado o lugar, mas vocês chegam, conversam por horas, ele te leva em casa sem forçar a barra para te beijar, mesmo você querendo beijar esse homem. Talvez você até quem agarra esse homem, mas acontece esse primeiro encontro, super gostoso, prazeroso, respeitou você e você fala: Nossa, esse homem aqui é diferente. Independente da idade, tá, gente? Aqui nós temos mulheres de todas as idades. O tempo vai passando e aí vocês vão conversando, criando conexão de verdade. E uma noite, depois de algum tempo, ele vira para você e fala assim: Olha só, a gente já tem idade suficiente para a gente saber o que que a gente quer. Então eu vou te perguntar só uma vez. Você quer namorar comigo? Você já pensou isso daqui acontecendo? E por que que eu estou falando disso com vocês? Isso aconteceu há umas 2 ou 3 semanas com uma amiga da Dani. Apareceu um rapaz, ela conheceu o rapaz, deu 2, 3 semanas e ele falou exatamente isso para ela. A gente já tem idade suficiente para saber o que que a gente quer. Eu quero namorar com você. Você quer namorar comigo? E ela falou: Quero. E eles começaram a namorar. Veja só, teve gente que falou que a Renata falou assim, é um sonho. Então, eu quero te ajudar a pegar esse sonho e transformar isso aqui em realidade. Por mais que pareça sonho, gente, é extremamente palpável. Eu sou prova viva disso. Eu sou homem, eu sei qual é a desculpa que eles dão, eu sei o que que eles falam para conquistar, para enganar, para iludir, eu sei tudo. Quando eu era mais novo, eu fazia leitura de livros para desinibir, para ter como chegar nas mulheres e conversar. Eu li um livro chamado Manual do Chavequeiro, e esse livro me ensinou a chegar em todas as mulheres, em todas as situações. Então, assim, eu sei como falar com a mulher. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Eu quero que você pare de perder tempo como é que te engana, que finge que gosta, para você escolher. Eu falei para vocês que eu tenho tias. Eu tenho 9 tias, eu tenho mais de 10 primas, e eu sei exatamente como que é enfrentar esses problemas. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Nessa imagem aqui é a logozinha do método Madame. É essa que é a imagem que a gente tem do material. E agora eu vou mostrar para vocês os pilares. Ele tem 6 pilares e cada pilar tem várias aulas. Eu não vou falar de todas para não ficar muito longo, mas eu quero que você perceba aqui, ó. O primeiro pilar é entender quem você é de verdade. Aqui você vai enxergar a mulher que existe por trás de tudo que todo mundo já falou de você. Você vai esquecer o que você ouviu na infância de pai, de mãe, de amiga, de amigo, de ex, e você vai olhar para suas raízes emocionais, entender o que que afetou sua vida, afeta até hoje, e a gente vai mudar isso daqui. O segundo pilar é abandonar o que ficou para trás. Porque a gente vai pegar essa ficha que caiu, vai guardar ela numa gaveta, e aí você vai escolher o que fazer com o que estava dando errado, para você mudar esses padrões e começar então a transformar as suas relações amorosas. Depois disso, a gente então transforma o nosso momento presente. Porque você já olhou para trás, identificou o que está errado, definiu um plano, então agora é hora de agir. E é nesse momento aqui que você vai aprofundar nos estados de solteirice lá que eu falei. Anestesiado, engata mais não vai, e hipersexualizado. Você vai entender em 5 minutos quando o homem só está querendo sexo, você vai pular fora. E aí você vai perceber o porquê que estava engatando, mas não ia de verdade. E aqui é onde as pessoas ao seu redor começam a perceber por que que você está diferente. Eu vou falar, caramba, nossa, Aldenice, você está diferente, seu comportamento é outra. Nossa, Renata, você tá, sei lá, o que que está acontecendo? Não é seu cabelo, não é nada, alguma coisa está diferente em você.
E isso daqui, gente, é o melhor sinal para você perceber que o que você está aprendendo está dando resultado, porque funciona como escudo para as pessoas que não querem o mesmo que você bater e voltar. Então o cara chega e fala: Nossa, com a Aldenil eu não vou conseguir nada, já percebi. Ela aqui, ó, está firme no que ela quer, tem muita clareza e eu não consigo enganar ela. Então você afasta essa pessoa de você. O quarto pilar é alinhar a expectativa. Por exemplo, vou exagerar, tá? Pelo amor de Deus, ninguém leva para o lado pessoal. Imagina você ser uma mulher que tem uma vida, não vou nem falar fitness, uma vida extremamente ativa. Se alimenta bem, faz exercício e etc. Não bebe, tá? Para exagerar mesmo. E aparece um homem extremamente oposto, que adora beber, que adora fumar, que detesta exercício, que vive comendo e pesa 150 quilos. Você acha que esse homem vai conseguir se relacionar com mulher com você? Não, porque são padrões diferentes, então tem que alinhar as expectativas. Quem é você hoje? Quem é a mulher que você quer se tornar daqui X tempo? E qual é o tipo de homem que você consegue se relacionar hoje e quando você chegar ali onde você quer chegar? Por isso que é um alinhamento de expectativas. Então a gente vai criar um futuro que é alcançável, planejar isso daqui e vai colocar em prática. E aí entra a minha expertise da análise corporal. Eu consigo olhar para o seu rosto e saber se você é uma mulher que tem medo de ser abandonada, de tem medo, se tem medo de ser traída, se tem medo de ser humilhada. E eu quero te ensinar isso para você entender o porquê de não ter dado certo até hoje e estar solteira há tanto tempo. E por fim não. Em penúltimo, a gente tem a manutenção da relação, porque aí entra aquele negócio do meme, né? Caraca, cheguei aqui nessa fase, como é que faz de agora em diante? De nada adiantaria eu mostrar para você esse método Madame se eu te ensino a mudar padrão, escolher melhor, entender melhor de comportamento, encontrar a pessoa, mas eu não te ajudar a manter. O carro que a gente tem que dar manutenção para ele continuar funcionando. E é exatamente isso que você aprende aqui. Como que você faz para sua relação continuar bem, fluindo, para o seu marido não pensar em te trair, para você não pensar em trair seu marido e essas coisas acontecerem naturalmente. E por fim, estava já olhando aqui, espiritualidade. Não tem nada a ver com religião, tá, gente? Tem pessoas que acreditam em uma força energética, outras pessoas que acreditam em Deus e outras pessoas que não acreditam em nada. Quem não acredita em nada, eu sinto que isso daqui talvez não vai encaixar tanto. Mas se você acredita em Deus, isso daqui é fundamental, porque eu quero te mostrar como que a sua vida se transforma quando você está mais perto dele, que é o criador de tudo isso. Esses daqui, na verdade, são os 6 pilares do método Madame que eu tinha que apresentar aqui para vocês. Eu vi aqui a Márcia falando, para isso o cara tem que querer. Sim, Márcia. E é por isso que você se torna mulher acima da média. Se você é a única mulher que destoa das outras que ele conhece, você é a melhor na percepção dele. Então ele vai te escolher. Ele vai querer você porque você é diferente de todas as outras. E aí é onde a gente vê que é uma mulher que está acima da média. O método Madame é isso, transformar você nessa mulher. Então, o que que entra o método Madame de fato, além disso daqui? Você vai ter esses bônus que eu coloquei aqui para você, ó. Protocolo, química antes de ir para a cama, para você entender o que está acontecendo, como que você gera química, conexão com esse homem sem ter que transar com ele. Você vai entender aqui o checklist da conduta do homem, como que esse homem te trata, se ele realmente quer você a sério na vida dele. Tem um checklist para você avaliar o processo de conhecimento desse homem, tá bom? Isso daqui é extremamente importante. Temos um manual que é para você dar manutenção sobre o relacionamento saudável. E o que eu considero fundamental que vocês teriam que fazer antes de qualquer coisa é o teste completo de compatibilidade, que é você saber se realmente você e o cara que você está conhecendo são compatíveis. Isso daqui é bônus, tá? Cada um desses bônus aqui, ele está escrito, já está pronto. Se você falar, vou entrar para o método Madame, você vai acessar eles hoje, está liberado. Só isso daqui
se você fosse comprar separadamente comigo, seria R$ 495. Mas não está nem perto disso que você vai pagar. Além disso, 8 aulas de mentoria comigo, ao vivo, igual nós estamos aqui, elas são semanais. Fica gravada para você assistir quantas vezes você quiser, no horário que você quiser, onde você quiser. A gente vai ter um grupo de WhatsApp para a gente conversar, trocar ideia, interagir full time, o tempo inteiro. Vocês vão se apoiar, eu estarei nesse grupo também. E aqui é fundamental porque o ambiente influencia muito. A gente viu agora há pouco alguém comentando, esqueci o nome, da família que era tóxica, né? Que não incentivava os estudos. Então, o ambiente importa muito. E o principal, todo esse acesso aos bônus, às aulas que vão ficar gravadas, você vai ter por 12 meses, o ano inteiro. Então, se você assistiu e quiser assistir de novo, você pode ver 1 bilhão de vezes. Como que funciona? Tem uma plataforma chamada Hotmart, que vocês devem conhecer, é super famosa, 100% confiável, que está tudo lá. A única coisa que não está lá é a nossa mentoria ao vivo, que vai acontecer igual foi aqui hoje. Então, feito isso, você já tem acesso a tudo isso daqui. E você deve estar se perguntando, tá, Cássio, beleza, eu até vi aqui no chat, quanto custa? Quanto que eu pago para isso daqui? Eu vou mostrar para vocês os preços que eu pratico normalmente, mas lá no final tudo isso aqui cai por terra, tá? O protocolo aqui, ó, do método Madame, ele custa R$ 1.490. Só que não é isso que você vai pagar. A gente tem os encontros de mentoria. São 8 encontros. Se você quisesse fazer comigo cada um deles individualmente, seria R$ 500. Então a gente multiplica, daria 4.000. E os bônus, que custaria R$ 495. Caramba, Cássio, eu não pagaria isso daí para ter curso, para aprender essas coisas com alguém. Aí eu te pergunto, quanto que vale a viagem dos seus sonhos com seu futuro marido? Quanto que vale você ser pedido em casamento pela primeira vez ou mais uma vez na sua vida? Quanto que vale ter do seu lado um homem que te admira, que te valoriza? E principalmente, quanto tempo levaria para tudo isso acontecer? Então, eu, há um tempo atrás, não pagaria isso daqui. Hoje eu pagaria. Como eu sei que você pensou dessa forma, isso daqui custaria praticamente R$ 6.000. Caso tá louco, não pagaria. Então, tem um X gigantesco aqui na tela, justamente para você ver que não vai custar isso daqui. Se vocês descobrirem quanto que vai ficar isso daqui, vocês vão falar, Cássio, eu vou comprar. Então, eu vou mostrar para vocês aqui agora nessa próxima tela. R$ 30,72 por mês. Isso daqui é o valor total de R$ 297 à vista. Como assim, Cássio? Tudo isso que você falou, eu vou pagar 30 reais por mês? Sim, R$ 30. Vai estar incluso as 8 mentorias comigo, que vai acontecer semanalmente, 2 meses. Em 2 meses você já vai ter conhecido alguém que vale a pena, porque você vai saber aonde vai, onde encontra, como que se abre para essa pessoa, como que conversa, tudo isso. Então, isso daqui, se a gente parar para pensar, é muito mais barato que a unha que você faz para sair. É muito mais barato do que o Uber que você paga para ir para voltar da sua casa se for um encontro com um cara bostão da vida. E, principalmente, o tempo que você gastou para se arrumar, para se vestir, para ir para esse lugar, não paga os R$ 30. Então, a conta que a gente faz não pensa. É só R$ 30 e vale muito a pena. Por quê? Eu tenho 2 casos que vocês vão conhecer pessoalmente ali nas nossas chamadas, na pior hipótese, vídeos delas, que fizeram a mentoria e conheceram os maridos no Tinder. Elas conheceram o marido no Tinder, começaram a se relacionar, namoraram e casaram. Inclusive, a Amanda tá grávida hoje. E elas não são essas mulheres aí de internet, ricona, bonitona, não, gente. É mulher normal. A Amanda, por exemplo, ela estuda, ela é médica, ela cria bode dentro de casa, o marido é motoqueiro e eles casaram porque se conheceram no Tinder. A Jéssica é uma moça daqui de Goiânia que ela trabalha como auxiliar administrativo normalzinho, mulheres extremamente comuns. Então, o que que eu quero dizer para vocês? Aproveitem a oportunidade. R$ 30 mês é mixaria. Se você perde esse dinheiro, você nem sente falta. Então, aproveita que vale a pena. Eu quero deixar aqui para vocês no chat o link para vocês entrarem na Hotmart,
e vocês poderem se inscrever lá e já fazer parte do Método Madan. Se você falar, Cássio, vou esperar, vou pensar um pouco, vou deixar para amanhã. Esses bônus, eles foram feitos para vocês que estão aqui na nossa aula. Amanhã eu vou colocar o link dessa mentoria lá no Instagram. E lá no Instagram, quem entrar pelo link, que não é esse daqui, é outro, não vai ter acesso aos bônus. Vai ter acesso somente aos encontros comigo online, junto com vocês, para participar. Então, vou falar mais uma vez. Aproveita, clica, se inscreve, porque, gente, R$ 30 para aprender tudo que eu vou ensinar para vocês, de verdade. Eu devia ter vergonha de cobrar isso daqui. Porque um encontro comigo custa 500. Eu vou cobrar 297 para ter 8 com você. Por quê? Porque a gente vai ter mais pessoas. Então, onde você encontra homem na sua cidade? Você mora no interior? Eu vou te ajudar. O que que você faz para chamar a atenção de homem que você tá afim, mas que nunca te notou? Eu vou te ajudar. Como que você sabe se ele tá pensando em namoro ou se ele só quer curtir a vida te enganando? A gente vai analisar as conversas de vocês e eu vou te ajudar. Então, não perde tempo. Eu vou até parar de compartilhar a imagem aqui com vocês para a gente conversar na tela cheia. Não perde tempo, aproveita, porque de verdade é muito barato. Muito, muito, muito barato. Então, assim, investe. É para o seu crescimento, para você mudar a sua vida amorosa, para você fazer as coisas acontecerem de verdade. Eu acabei de ver aqui no Hotmart, já teve uma de vocês que se inscreveu. Eu ainda não sei quem foi, tá? Ó, a Renata falando aqui, ó. Comprei. Como que a gente agenda as consultas? Vai, faz a inscrição, já começa a ver o material que está lá, começa pelo teste de compatibilidade, Renata. Espero que vocês tenham gostado. Foi incrível partilhar com vocês. Na semana que vem eu vou fazer live de novo, mas eu não vou falar dessa mentoria. É só para entregar conteúdo que eu quero fazer isso semanalmente para todo mundo. Mas o conteúdo da mentoria não é o conteúdo das lives, tá bom? É muito diferente. Não perde tempo, aproveita que eu quero estar bem pertinho de você para a gente crescer juntos. Combinado? Boa noite para todo mundo. Fiquem com Deus e a gente vai se falando. Foi ótimo. Tchau, tchau.